Imagine o silêncio pesado de um vale cercado por montanhas de cobre, onde o ar tem um gosto metálico e a terra parece guardar o calor de um incêndio que nunca apaga. Esse é Copper Valley, um lugar onde a lei é escrita com o peso do ouro e selada com o silêncio dos túmulos. Mas, no Velho Oeste, nem todo homem enterrado decide permanecer debaixo da terra. Há lendas que dizem que, quando a injustiça é profunda demais, o solo se recusa a segurar o corpo. Esta história é apresentada para fins de entretenimento e preservação histórica. Trata-se de um mergulho nas lendas e nos arquétipos da fronteira, e não de um documento factual ou técnico. Nathaniel West era um nome que ninguém ousava pronunciar em Copper Valley há exatamente 5 anos. Registros de época e recortes de jornais de 1878 sugerem que ele foi deixado para morrer no fundo da mina da Viúva Negra, após uma emboscada arquitetada por aquele que ele chamava de parceiro, Barnaby Bullock. Dizem que Bullock não apenas ficou com as terras, mas tentou apagar cada vestígio da existência de Nate. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. A morte é uma sentença definitiva para muitos. Mas para um homem movido pela traição, ela é apenas um intervalo. Sabedoria popular diz que o deserto não reclama as almas que ainda têm contas a pagar. Nate West não morreu naquele dia. Ele rastejou pela escuridão, sobreviveu à sede e ao isolamento, e passou meia década moldando sua paciência nas sombras das montanhas vizinhas. Imagine por um segundo o impacto de ver um homem que você mesmo ajudou a enterrar caminhando pela rua principal ao meio-dia. Nathaniel West não voltou com um exército. Ele voltou com um olhar que parecia carregar o frio da mina e a poeira de 1000 quilômetros de solidão. Ele parou diante do salão principal, onde Barnaby Bullock, agora o homem mais rico do vale, celebrava mais um acordo de terras. Se você se identificou com a história de resiliência e acerto de contas de Nathaniel West, clique no botão Gostei. Isso ajuda a nossa comunidade de entusiastas do Oeste a crescer e mostra que essas lendas merecem ser contadas. Agora, preste atenção, porque os próximos 3 minutos revelam o momento exato em que tudo mudou para Nate e como ele planejou seu retorno das profundezas de Copper Valley. O retorno de Nate West não foi anunciado por tiros, mas por um silêncio que paralisou a cidade. Arquétipos clássicos dos heróis da fronteira nos ensinam que o verdadeiro poder não está no barulho do revólver, mas na presença inabalável de quem não tem mais medo de morrer. Registros de jornais da época indicam que Bullock sentiu o chão tremer antes mesmo de ver o rosto do seu antigo amigo. Nate entrou no salão. A poeira em seu casaco longo contava a história de anos de exílio. Ele não sacou a arma. Ele apenas caminhou até o balcão e pediu um copo de água, a mesma água que lhe foi negada na mina 5 anos atrás. O barulho das risadas de Bullock morreu na garganta. O medo é uma doença que se espalha rápido em Copper Valley, e Bullock era o paciente zero. Muitos acreditam que uma vingança rápida é a mais satisfatória. Mas Nate West entendia algo que Bullock ignorava. A verdadeira conta não é paga com sangue, mas com a perda de tudo o que o traidor construiu sobre a mentira. Nathaniel não queria apenas a vida de Barnaby. Ele queria que o vale inteiro visse o alicerce de podridão sobre o qual a fortuna de Bullock foi erguida. Antigos relatos sugerem que Nate trazia consigo algo mais do que cicatrizes. Ele trazia documentos da antiga mineradora que provavam que Bullock nunca foi o dono legítimo daquelas terras. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Em Copper Valley, um documento só tem valor se o homem que o segura for capaz de sobreviver à noite. E Bullock já estava sinalizando para seus capangas nas sombras do salão. O acerto de contas estava apenas começando, e as minas de Copper Valley estavam prontas para receber novos segredos. A tensão dentro do salão de Copper Valley era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca de caça. Barnaby Bullock, o homem que se autoproclamava o dono daquelas terras,
sentia o peso do olhar de Nathaniel West, um homem que ele acreditava estar apodrecendo no fundo de uma mina. Bullock fez um sinal discreto para seus capangas, mas Nate não se moveu. Ele apenas repousou a mão sobre o balcão, revelando as cicatrizes profundas que o trabalho forçado e a sobrevivência deixaram em sua pele. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. Nathaniel West não voltou em busca de um tiroteio desordenado. Ele voltou para aplicar a lei mais antiga do deserto, aquela que diz que o que é construído sobre o sangue de um inocente nunca terá alicerces firmes. Registros encontrados nos jornais da época indicam que naquela tarde a temperatura no vale parecia ter subido 10 graus, não pelo sol, mas pela tensão acumulada em 5 anos de mentiras. Nate finalmente falou, e sua voz não era um grito, mas um sussurro carregado de autoridade. Ele revelou que a mina da Viúva Negra não estava esgotada como Bullock dizia aos investidores. Pelo contrário, Nate havia descoberto um veio de cobre puro antes da traição, e os documentos que ele carregava no bolso interno do casaco provavam que a concessão daquelas terras ainda estava em seu nome. Bullock tentou rir, uma risada nervosa que ecoou falsamente pelas paredes de madeira, mas ninguém no salão o acompanhou. Sabedoria popular na fronteira nos ensina que a lealdade comprada com ouro desaparece assim que o brilho do metal é ofuscado pela verdade. Os capangas de Bullock, homens que viviam de migalhas da sua tirania, começaram a recuar. Eles olhavam para Nate e viam um homem que cruzou o Vale da Morte e voltou com a alma intacta. Imagine por um segundo o medo de um covarde quando percebe que seus escudos humanos decidiram que não vale a pena morrer por uma mentira. Como os heróis clássicos das telas, Nathaniel West deu a Bullock uma única escolha. Você pode sair deste vale agora, Barnaby, e levar apenas o que cabe nos seus bolsos, ou pode esperar que os delegados federais cheguem para conferir esses registros. O silêncio que se seguiu foi o julgamento final de Copper Valley. De acordo com o que consta nos jornais da época, Bullock percebeu que sua influência havia evaporado no momento em que Nate West pisou naquela cidade. O conflito atingiu seu ápice não com fumaça de pólvora, mas com o som da estrela de autoridade que Bullock usava sendo jogada sobre a poeira do chão. O traidor, vendo que até o ar do vale agora o rejeitava, montou em seu cavalo e partiu em direção ao horizonte escaldante, desaparecendo como a miragem de poder que ele tentou sustentar. Nathaniel West não sentiu a satisfação de um assassino. Ele sentiu o alívio de um homem que finalmente pôde respirar o ar puro da superfície. A lição moral que fica para todos nós, entusiastas do Oeste, é que a justiça pode ser enterrada, mas ela possui raízes que o tempo não consegue apodrecer. Nathaniel West provou que voltar dos mortos não é sobre o milagre da vida, mas sobre o compromisso inabalável com a verdade e com a própria honra. Ele permaneceu no vale apenas o suficiente para garantir que a mina fosse reaberta de forma justa, devolvendo a dignidade aos trabalhadores que Bullock explorou por tanto tempo. Agradeço por você ter me acompanhado até o fim desta narrativa. Isso mostra que você faz parte do seleto grupo que realmente valoriza a honra e a garra do Velho Oeste. Se este conteúdo foi útil para você e trouxe alguma reflexão sobre o peso das nossas escolhas, o seu gostei significa muito para o canal. Se você ainda não faz parte da nossa jornada pelo passado, inscreva-se aqui no Faroeste Contado. Publicamos histórias imersivas e análises de personagens como esta toda segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Nate agiu corretamente ao deixar Bullock partir? Ou o traidor merecia enfrentar a escuridão da mina uma última vez? Quero ler sua visão sobre essa lenda. E não pare por aqui. Confira esta outra história épica de estratégia e honra que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos na próxima trilha, parceiro.